Sim, e hoje a gente vai falar sobre o maior fundo de investimento do agronegócio da Bolsa de Valores, KNCA 11. Além de entender esse fundo, eu vou te mostrar um patamar do agronegócio para 2024, para a gente tomar cuidado. Não é sair investindo de qualquer maneira no agro que vai dar muito certo, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Pode ser que role algumas perspectivas um pouco negativas para o nosso agronegócio, inclusive na região centro-oeste, por conta do fenômeno El Niño. Esse fenômeno pode indicar uma quebra de safra para 2024. Se a gente tem quebra de safra, a gente diminui produção, diminui exportação, diminui consumo, e isso faz alguns investimentos ficarem com rentabilidade negativa. É bom a gente ficar atento, tá? Com isso eu trouxe aqui análise dos especialistas do agronegócio para a gente conversar, e você vai entender e vai conseguir casar o que eu estou falando com o KNCA 11, tá? Então, olha só, os fiagros poucos diversificados e high yield, aqueles fiagros que pagam dividendos de 16, 17, 18%, a gente tem que ficar de olho. É muito tentador investir, eu fico tentado demais a colocar tudo ali para receber essa alta rentabilidade, mas a gente tem que tomar cuidado nesse cenário agora e ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais conservador, por causa de o credor desses fiagros high yield, eles podem sofrer e causar inadimplência, assim como aconteceu com o VG11, por exemplo, né? Então, assim, os fundos que possuem mais ativos indexados ao CDI podem sofrer. Por quê? O CDI acompanha a taxa Selic. Então, a gente já somou dois cenários. Então, a gente está somando um cenário de quebra de safra e um cenário de perspectiva de queda da taxa Selic. Com a queda da taxa Selic, os ativos atrelados ao CDI, que acompanha a Selic, tendem a ter menor rentabilidade. Com isso, o dividendo diminui, você fica chateado e vai lá e se desfaz do seu fundo. Então é bom fundos de investimento, sejam fiagros, sejam fundos imobiliários, que tenha atrelado à taxa de juros e ao CDI mesclado. A diversificação sempre vai diminuir o risco, tá? Então, em termos dos setores, os analistas indicam que, vamos ler aqui comigo, ó, opta por produtos mais ligados às usinas voltadas para o açúcar. A avaliação é de que a commodity pode manter a cotação em patamar confortável a longo prazo em 2024. A gente tem um outro dado aqui, que já fundos que trabalham no final da cadeia milho e soja, eles tendem também a se beneficiar por conta da produção do etanol, que com essa transição energética tende a ser mais fomentada e diversifica um pouco o lado do agronegócio. Então a gente tem 5 pontos para tratar. Primeiro, fenômeno El Niño em 2024 com a quebra de safra. Os ativos da sua carteira que são atrelados somente ao CDI, ficar atento. A queda da Selic propicia a menor taxa do CDI também, então a diversificação por IPCA é interessante. Ativos atrelados a milho, soja e açúcar são uma contrapartida com essa quebra de safra, tá? Protegendo o seu patrimônio, o seu capital. E diversificação da sua carteira de investimentos e a diversificação do fiagro que você investe também é interessante, tá bom? Se você gosta de investir em fiagros, eu vou deixar aqui uma playlist com vários fiagros que eu faço análise e sempre trago pra gente aqui no canal. Vou deixar na descrição o link do meu podcast que está iniciando também. Lá você consegue ouvir outros temas relacionados a investimentos de uma forma mais despretensiosa. Mas vamos falar do KNCA 11, que é da gestora Quineia Investimento, que é uma gestora incrível, né? Associada ao Banco Itaú. Ele é um fiagro com 36 ativos em sua carteira, que começou lá em 2021 e conta hoje com quase 60 mil cotistas. O patrimônio líquido do fundo é de 2,23 bilhões de reais, sendo o maior fiagro da Bolsa de Valores, deixando para trás todos os outros. A cota patrimonial desses fundos é R$ 103,38. O que é cota patrimonial? Pega todos os ativos da carteira, faz uma avaliação, isso aqui vale R$ 103 dividido por cota, né? Os 2,23 bilhões. Porém, quanto que nós, os mercados, quanto que os investidores são dispostos a pagar? R$ 106,11, um pouquinho mais caro, justamente pela proteção. Tá? Claro que
como eu falo em todos os vídeos, não é indicação de compra, nem sugestão de investimento. Aqui nesse vídeo eu estou te ensinando a pegar o cenário macro, o que está acontecendo com o agro, o que vai acontecer e onde isso vai refletir na sua carteira de investimentos. O KNCA tende a ter essa diversificação que nós vamos ver mais para frente. Então a performance do fundo, de qualquer forma, ela vem andando bem linearizada de lado, né? Hora sobe, hora baixa, mas com poucas oscilações. E por um lado, isso é bom para o investidor, porque ele está sempre comprando a cota com o mesmo valor. E onde o KNCA investe? Quando você, cotista, compra a cota do KNCA, você foi lá, abriu sua corretora, comprou o KNCA, onde que você está investindo dentro do agronegócio? Você investe em maior quantidade em açúcar e etanol. Lembra que eu falei lá atrás do cenário projetado? Produção de insumos 13%, proteína animal 11%, indústria alimentícia 5,6%, celulose 5,3%, hortifruti 4,5% e outros demais negócios. Entende a diversificação? Se a gente pega outros fiagros, a gente tem fiagros que é só milho e soja e algodão, por exemplo, que é no caso do RZAG 11, tá? Então, o KNCA ele tenta criar essa maior diversificação na carteira para quê? Para proteger justamente esses possíveis cenários e aproveitar outros cenários também, né? Como os indexadores que eu falei, quando ele faz o financiamento lá para o produtor, ele tem 70% da carteira em 70,8% em CDI, 28% em IPCA e 1,3% Selic. Isso é um movimento que ele está migrando alguns ativos para o IPCA justamente para poder minimizar esses riscos, tá? Isso é um processo em andamento que ao longo desse ano vai acontecer. Quando a gente pega para analisar a carteira, a gente vê que os CRAs do KNCA, 61,1% do patrimônio líquido está atrelado ao CDI, com uma duration um pouco menor, um prazo médio de 2,6 anos. Já os ativos atrelados à inflação têm duration maior e tem um IPCA mais 7,9, que é uma excelente taxa aí de ganho, tá? Ele tem 9,6 em LCIs e tem um pouquinho de caixa, tá bom? Então é assim que esse fundo está diversificando a carteira de investimentos. Lembra-se que se você gosta do meu conteúdo, eu preciso crescer esse canal para a gente ficar mais motivado a construir conhecimento. Compartilha para mim, faz esse favor. Olha só, vamos conhecer os ativos da carteira, que é importantíssimo também a gente perceber isso. Primeira coisa que a gente olha, quantos ativos tem e qual a porcentagem desses ativos referente ao patrimônio líquido do fundo. Então a gente observa que o primeiro ativo, que é o maior em termos de PL do patrimônio, ele tem apenas 4,5% da carteira. A gente tem outros fiagros que tem 10, 11, 12, 8, 6% no primeiro CRA. Por que isso é importante, pessoal? Imagine que algum desses CRAs aqui seja inadímplito, né? Não pague a sua mensalidade. Vai afetar quanto no patrimônio líquido do fundo? O maior afetaria só 4%. Entendeu que pegar um fundo de investimento mais diversificado é mais protetivo para você, mesmo que ele pague um yield menor. Quanto maior o yield, mais exposto ao risco você está. Você tem que dosar isso. Não é que é certo, não é que é errado. Apenas dose essa quantidade na sua carteira. Então, eu destaquei esses dois porque foram as novas compras que o KNCA fez, tá? Então, o KNCA teve uma outra emissão, fez essas duas compras e mais uma outra página que ainda não termina aqui. Então, a gente tem o Pamplona Alimentos, que está CDI mais 4, e a gente tem o Cedotex, que está CDI mais 4,5 também. A gente tem aqui no restante da carteira o Caramuru, que é IPCA mais 8, tentando já diversificar, tirar um pouco desse CDI. E a gente tem uma carteira de clientes muito boa, sólida. A gente tem clientes como a Raizen, como a BRF, como a Klabin, a Minerva. São todas empresas muito fortes no mercado do agronegócio, e o KNCA, tendo eles como cliente, ajuda a fortalecer a carteira. E esses clientes, todos esses 36 ativos, dão uma rentabilidade bacana que a gente está vendo aqui na tela. A rentabilidade
do mês de dezembro de 2023, por exemplo, o fundo só de CRA ele receitou 21 milhões, as LCIs pagou 2,7 milhões, o fluxo de caixa tem 300 mil, poucas despesas, né, 2,3 milhões, e trazendo a relação da despesa com a receita, a gente está em 9,2%. Então, teoricamente, um fundo que tem uma despesa baixa, um gasto bem controlado, quando a gente analisa os números aqui. Então, parece promissor e interessante. E o resultado por cota já teve uma distribuição maior, hoje está um pouco menor, devido a essas variações da inflação e a variação da Selic também. O número de dias úteis do mês também conta no dividendo, tá? Então, se um dividendo vier um pouquinho menor, você tem que entender se é por conta da variação dos juros ou se é que o mês teve muito feriado, por exemplo. Em distribuição de dividendos ali de forma constante, todos os meses a gente já observa, e para você ser um investidor do KNCA, você vai pagar R$ 104,60, que foi no dia que eu olhei a cotação, para ele te dar um dividendo de 1,5. Isso dá uma rentabilidade mensal de 1% ao mês, o que é bastante satisfatório devido à sua carga protetiva. Então, o que a gente analisou aqui? A gente pegou qual que é o cenário do agronegócio. O agronegócio tende a enfrentar algumas dificuldades no ano de 2024, com os fenômenos El Niño, com a queda da taxa de juros, e com fatores aí adversos que possam acontecer também no decorrer, né? Então, para isso, para a gente investir e se proteger ao mesmo tempo, existem alguns fundos de investimento do agronegócio, alguns FIAGROS, que têm uma carteira mais diversificada para a gente poder ter menos risco, tá? Mais uma vez, eu sei que é muito tentador pegar fundos high yield. Você, sim, deve tê-los na sua carteira. Mas, onde está a parte protetiva do seu patrimônio, dos seus investimentos, aqueles investimentos sólidos? Então, o KNCA é uma opção interessante de se estudar. Não vai sair comprando, pelo amor de Deus. Abre lá a carta do gestor, vê o relatório, vê se faz sentido com seus investimentos, faz um estudo aí, vê como que funciona direitinho esse fundo para você não correr mais risco, né? A gente já está num país onde o risco já é elevado, tá bom? Se você quiser acompanhar mais posts diferentes, faça parte da nossa comunidade lá no Instagram, ou Investidor Classe Média. Posts diferenciados, caixinhas de perguntas todos os dias. Entre em contato com você, a gente conversa, troca uma ideia legal, tá bom? Gostou desse vídeo? Gostou desse FIAGRO? Deixa like para mim. Se inscreva no canal, preciso muito da sua inscrição e você vai ativar o sininho para receber os vídeos 3 vezes na semana e comentar aqui para mim embaixo. O que você achou do KNCA 11? Eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo para você hoje, espero que você tenha gostado, eu te vejo no próximo.